mineração, desastres naturais, pesquisas, todas essas atividades podem resultar na formação de grandes fendas e buracos profundos em nosso planeta. Alguns desses buracos podem ser ignorados, mas ainda assim são bastante perturbadores. Do temido Portal do Inferno ao impressionante Big Hole, aqui estão os 10 buracos mais perigosos da Terra. Número 10. Berkeley Pit. Este poço impressionante é uma gigantesca mina de cobre que se tornou um marco na paisagem de mineração de Butte, Montana. As operações foram encerradas em 1982, deixando para trás um vasto vazio que começou a se encher com água subterrânea. Essa água, ao interagir com os minerais expostos, transformou-se em um líquido altamente ácido, com acidez comparável ao suco de limão. Este fluido tóxico é rico em metais pesados e substâncias químicas perigosas, tornando-se um dos lugares mais mortíferos do mundo. Apesar de sua periculosidade, o Poço de Berkeley atrai grande interesse científico. Uma das descobertas mais surpreendentes feitas recentemente são micro-organismos únicos, que, desafiando todas as expectativas, se adaptaram e prosperaram no ambiente ácido do poço. Esses organismos não apenas sobrevivem, mas também produzem substâncias com potencial na luta contra o câncer. Isso mesmo, os cientistas acreditam que esses micro-organismos resistentes, capazes de viver na acidez extrema do poço, podem um dia ajudar na cura dessa doença que tira a vida de pelo menos 2 pessoas nos Estados Unidos a cada 3 minutos. Embora seja um centro de pesquisa científica, o Poço de Berkeley continua a apresentar desafios significativos para a gestão hídrica da cidade. Suas águas são monitoradas rigorosamente para evitar que atinjam um nível crítico que poderia resultar em transbordamento e contaminação dos cursos de água locais. Número 9. Buraco de 50 metros de largura. No final de julho de 2022, um enorme buraco se formou nas proximidades de Tierra Amarilla, no deserto do Atacama, no Chile. Este evento geológico, localizado próximo à mina subterrânea de cobre Alcaparrosa, gerou grande interesse e preocupação devido à sua rápida expansão e profundidade impressionante. O buraco, inicialmente com cerca de 30 metros de diâmetro, logo se expandiu para cerca de 50 metros. Sua profundidade, por volta de 200 metros, seria suficiente para empilhar 2 estátuas da Liberdade. A rápida expansão do buraco levou à suspensão imediata das operações de mineração nas proximidades, como medida de precaução, e desencadeou uma série de investigações. Felizmente, o surgimento abrupto do buraco não causou ferimentos ou danos diretos às instalações próximas. No entanto, levantou preocupações sobre suas causas, que provavelmente envolvem uma combinação de fatores geológicos e atividades de mineração. Número 8. Buracos na Sibéria. Nos últimos 10 anos, uma série de imensos buracos começaram a surgir em toda a Sibéria, marcando uma preocupante transformação na paisagem. O primeiro desses enormes buracos foi descoberto em 2014 na península de Yamal. Desde então, mais crateras semelhantes foram encontradas, desafiando os pesquisadores a compreender sua origem. A explicação por trás desses buracos está ligada às camadas de permafrost, que estão gradualmente descongelando na região. Esse processo libera metano, um poderoso gás de efeito estufa que se acumula sob pressão até ser liberado de forma explosiva, criando esses buracos impressionantes. Os cientistas têm um jargão especializado para se referir a essas formações, e especialistas de todo o mundo têm se dedicado a explorá-las cada vez mais a fundo a cada ano que passa. A cratera mais profunda conhecida, a cratera Erkuta, foi inicialmente explorada na década de 1960, mas só foi confirmada como a mais profunda do mundo em 2001. Entretanto, explorar a cratera Erkuta é um desafio monumental. No entanto, a busca pela conquista de alcançar o fundo da caverna mais profunda do mundo continua a impulsionar os exploradores em sua jornada intrépida. Número 7. Cima Humboldt. No coração da Gran Sabana da Venezuela, encontra-se a Cima Humboldt, um local verdadeiramente impressionante. Imagine um gigantesco abismo no solo, mas este não é um abismo comum. Tem cerca de 400 metros de largura e mergulha aproximadamente 335 metros de profundidade, quase tão alto quanto a Torre Eiffel. Apesar da sua aparência sinistra e peculiar, a Cima Humboldt abriga vida no fundo deste abismo perigoso. Devido à sua profundidade e isolamento, o fundo abriga uma floresta em miniatura única, lá de espécies de flora que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Algumas dessas espécies vegetais remontam a tempos antigos, oferecendo aos cientistas a oportunidade de estudá-las. A exploração da Cima Humboldt não é para os fracos de coração.
com sua profundidade e paredes íngremes, desafiando até mesmo os alpinistas mais habilidosos. Acima, Humboldt transcende sua natureza como simples buraco no chão. É um tesouro científico que enriquece nossa compreensão da complexidade da vida e da adaptação das plantas a ambientes desafiadores. Número 6. Devil's Sinkhole. O Devil's Sinkhole é uma joia escondida, aninhada no terreno acidentado do condado de Edwards, no Texas. Essa caverna vertical massiva foi formada pela erosão da água ao longo de milhões de anos e criou uma das maiores cavernas de câmara única no Texas. O sinkhole é uma visão impressionante, com uma abertura de cerca de 15 metros de largura que cai abruptamente cerca de 43 metros até a caverna principal abaixo. A caverna se expande dramaticamente para um diâmetro de mais de 97 metros e atinge profundidades de cerca de 107 metros. Mas há uma razão pela qual ele é chamado de Devil's Sinkhole. Além de sua profundidade, essa área natural é especialmente conhecida por ser um espetáculo durante os meses mais quentes. O voo de milhões de morcegos mexicanos de cauda livre. Esses morcegos emergem em massa do sinkhole ao pôr do sol em um redemoinho que tanto fascina quanto assusta aqueles ao redor da caverna. Número 5. Big Hole. Na região de Kimberley, na África do Sul, encontra-se o famoso Big Hole, marco da indústria moderna de diamantes e um dos maiores buracos cavados à mão do mundo. De 1871 a 1941, a mina de Kimberley foi o epicentro da busca por essas pedras preciosas, rendendo cerca de 6.000 libras de diamantes ao longo de sua operação. No entanto, junto com o imenso tesouro, vieram riscos consideráveis. A mineração em Kimberley era uma atividade para os corajosos. Os primeiros anos foram caracterizados por um frenesi caótico, com os mineiros cavando sem parar, enfrentando uma série de perigos. O desabamento era uma ameaça constante, com as paredes propensas a desmoronamentos súbitos que poderiam prender ou esmagar os trabalhadores sob toneladas de terra. Apesar dos perigos, a busca pelos diamantes continuou por décadas, destacando o valor inestimável dessas pedras e a coragem dos mineiros dispostos a arriscar suas vidas para obtê-las. A história da mina de Kimberley é um testemunho da determinação humana e do desejo de buscar riqueza, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Número 4. O Portal do Inferno. O Portal do Inferno, ou cratera de gás de Darvaza, é um fenômeno verdadeiramente surreal que atrai a curiosidade de cientistas, turistas e aventureiros de todo o mundo. Esta imensa cratera, com cerca de 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, emite chamas que dançam incessantemente sobre o deserto de Caracum, criando uma paisagem quase apocalíptica. A cratera é alimentada por enormes reservas de gás natural subterrâneo, que são constantemente liberadas para a atmosfera através das chamas. O gás inflamável, composto principalmente de metano, é o que mantém esse fogo ardendo, mesmo após mais de meio século desde o seu início acidental. Número 3. Buraco sem fundo. Um mistério que assombra a imaginação. Um buraco sem fundo, localizado perto de Ellensburg, Washington, é um fenômeno que desperta fascínio e medo. Surgindo na consciência pública em 21 de fevereiro de 1997, quando Mel Waters afirmou possuir uma propriedade rural com um buraco sem fundo, este poço aparentemente infinito capturou a atenção do mundo. Com uma profundidade supostamente insondável de 40.000 metros, o buraco também era dito ter propriedades mágicas, acrescentando um toque de mistério à sua aura. Em torno de 2010, um grupo de pesquisadores empreendeu uma investigação para desvendar os segredos do buraco sem fundo. Após dias de busca, eles finalmente o localizaram usando um drone. No entanto, as filmagens revelaram apenas uma escuridão quase total, interrompida brevemente por uma única mão que emergia da escuridão. A natureza dessa aparição permanece incerta, deixando os espectadores perplexos sobre se era uma ilusão ou uma edição do vídeo. Desde então, esse buraco sem fundo desapareceu de sua última localização conhecida, desafiando todas as tentativas de ser encontrado novamente. Número 2. Grande Buraco Azul. Um sumidouro subaquático colossal próximo ao centro do farol do Recife impressiona com seus 300 metros de largura e 120 metros de profundidade. Uma visão acima da água revela um círculo escuro perfeito, em contraste com o azul claro do mar, mas abaixo da superfície, ele se transforma em um abismo perigoso. Integrante do extenso sistema de reservas do Recife de Barreira, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e um dos ecossistemas mais diversos do planeta, o Grande Buraco Azul, apesar de sua beleza sedutora, é um local que inspira temor. A profundidade e a complexidade estrutural do buraco apresentam desafios únicos aos mergulhadores. À medida que descem,
a luz desaparece rapidamente, a temperatura da água diminui e sua composição se altera. A cerca de 40 metros de profundidade, uma camada de sulfeto de hidrogênio, conhecida como nuvem de Jacinto, reduz drasticamente a visibilidade, criando uma atmosfera surreal e desorientadora. Além disso, a considerável profundidade do buraco azul significa que mergulhos além dos limites recreativos são comuns, aumentando significativamente o risco de doença descompressiva, que pode ser fatal se não for tratada adequadamente. Número 1. Lago Berryessa. No Lago Berryessa reside um fenômeno intrigante, conhecido como o vertedouro Morning Glory. Embora possa evocar imagens de uma entrada para outra dimensão, na verdade, é uma estrutura que surge apenas quando a represa de Montello precisa regular seus níveis de água. Funcionando como um gigantesco ralo para o lago, este vertedouro único entra em ação quando o nível da água ultrapassa os 130 metros. Nesse ponto, o excesso de água é despejado no vertedouro e direcionado através de um tubo largo de 20 metros na superfície. A água então segue seu curso em direção ao riacho Puta, abaixo da represa. O design do vertedouro Morning Glory foi concebido para se adaptar às restrições geográficas específicas do local da represa de Montello, situado em um desfiladeiro estreito, com pouco espaço para um vertedouro convencional. À medida que encerramos esta jornada, surge a questão: qual desses buracos enormes mais te intrigou? Compartilhe suas reflexões conosco na seção de comentários abaixo. E não deixe de conferir outro vídeo incrível que está surgindo na tela neste exato momento. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.